Bom dia, sexta-feira, 1º de setembro de 2023. Uma reflexão da palavra de Deus para nós aqui. Salmo 34, versículo 12 ao 14 diz assim: Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então aqui dentro desses dois versículos do Salmo 34, versículo 12, 13 e 14, três versículos, nós encontramos alguns conselhos preciosos. Primeiro conselho da palavra de Deus para nós: refreie a língua do mal. Todos nós sabemos que a língua, ela é um órgão do corpo que pode abençoar e também pode amaldiçoar. Nós sabemos que a língua, Provérbios escreveu que o poder da morte e da vida está na língua. A língua pode matar e a língua pode dar vida. A língua pode restaurar um casamento, uma família, como também a língua pode destruir um casal, destruir uma família. Então, por isso, o primeiro conselho é refreie a língua do mal. O salmista Davi, em uma ocasião da sua vida, ele chegou a orar para que Deus colocasse freio à sua boca, para que Deus colocasse freio à sua língua, assim como coloca nos cavalos aquele freio para puxar e dominar o cavalo. O salmista chega a fazer esta oração. Então, o primeiro conselho aqui é refrear e guardar a nossa língua do mal. O servo de Deus Tiago, o apóstolo Tiago, o discípulo, escreveu que de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Ou ela é salgada, ou ela é doce. Que tipo de água que tem jorrado da fonte da sua língua? Então, meu irmão, as maiores tragédias do mundo, as guerras mundiais que aconteceu e as que estão em andamento, muitas vezes foram ocasionadas, produzidas ou provocadas por uma palavra, pela língua. Então tomemos cuidado com a nossa língua. Davi tinha tanto receio de pecar com a língua, que ele chegou a pensar em colocar uma mordaça na sua boca. Foi o que eu falei a princípio. O Salmo 39, versículo 1, ele fala isso no seu cântico, na sua oração. Tiago afirma que se alguém supõe ser religioso e deixando de refrear a língua, engana seu próprio coração e a sua religião é vã. Tiago capítulo 1, versículo 26. Que o Deus eterno, que o Espírito Santo, que a disciplina nos ajude a guardar a nossa língua. Que possamos falar menos, falar pouco ou não falar nada. Porque a língua, ela pode produzir vida, como ela pode produzir morte. Pois bem, o apóstolo Pedro afirma que se alguém quer ver dias felizes, refreie a sua língua do mal. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. É um conselho muito forte. Que Deus nos ajude e que nós não venhamos usar a língua para matar pessoas, para destruir pessoas, para acabar com ministérios de pessoas, para não destruir salvos, ou seja lá quem for.
o apóstolo Pedro diz que se alguém quer viver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Não use a sua língua para o mal. Não use a sua língua para a maldade, para difamar, para destruir. Use a sua língua para abençoar, para profetizar vida, para advertir com amor, para exortar com amor, para orientar as pessoas que cruzaram o seu caminho. Outro conselho que está nesses 3 versículos aqui: refreie os lábios de falarem enganosamente. Como somos tentados a falar enganosamente. Segundo o conselho, é refrear os lábios de falarem dolosamente ou enganosamente. Não fique falando das pessoas o que você não viu, o que você não sabe, ou o que alguém te falou. Não faça isso. Muitas coisas que você ouviu não é bem assim. Se você for ouvir a pessoa mesma ou o outro lado, você vai ver que não é bem assim. Então tomemos muito cuidado. O Salmo 141, versículo 3, Davi chegou a orar ao Senhor dizendo: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ó Senhor, põe em guarda a minha boca. Ó Senhor, vigia a porta dos meus lábios, para que eu não venha amaldiçoar ninguém, para que eu não venha falar enganosamente de ninguém. É isso que o salmista estava falando. O Salmo 101, 7, versículo 7, a Bíblia diz: o que usa de engano e profere mentiras não permanecerá na presença do Senhor. Então, meu irmão, repreenda o espírito de engano da sua boca. Peça a misericórdia, a graça de Deus, para que você não venha falar enganosamente, tanto de você mesmo, das pessoas, ou de seja lá quem for. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 47, Jesus viu a Natanael e diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. Glória a Deus. Que testemunho maravilhoso o Senhor Jesus deu de Natanael. Eis aí um israelita em quem não há engano, não fala enganosamente, não engana as pessoas. Então não use os seus lábios, a sua boca para enganar. Seja transparente, seja verdadeiro. Vai a uma conversa franca, sadia, respeitosa, e você será muito mais abençoado do que enganar. Outro conselho que está nesses 3 versículos: aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Jó 28, versículo 28, a Bíblia diz que a verdadeira inteligência consiste em apartar-se do mal. Tira os seus olhos do mal. Tira os seus pensamentos do mal. Desvia do mal. E nós teremos uma vida mais abençoada, mais pura, mais santa e mais agraciada por Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 13, a Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, quando você teme a Deus, você foge do mal. Quando nós tememos a Deus, nós fugimos da aparência do mal. Nós desviamos da aparência do mal. Quando nós tememos a Deus, nós vamos para a oração, pedir a Deus força e graça para que possamos fugir do mal e vencer o mal no nome precioso de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 22, o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: abstende-vos de toda aparência do mal. Então, meu irmão, aquilo que é mal, ou aparência de mal, procure evitar, desvia, foge. Foi um dos conselhos que o próprio Deus deu de Jó. Observaste, meu servo Jó, justo, reto, íntegro e desvia do mal. Deus se alegra, Deus se agrada daqueles que se desvia do mal. Que o Espírito Santo, que a palavra de Deus,
Que a graça de Deus nos dê força para desviarmos do mal, para fugirmos do mal. Amém, irmão? Essa palavra é para você e é para mim também, eu preciso dela. Outro conselho desses versículos do Salmo 34, versículo 12, 13 e 14. Pratica o que é bom. Fazer o bem nunca é demais. Nunca vamos perder por fazer o bem. Nunca vamos deixar de ser abençoados por fazer o bem. Ainda que as pessoas que você fez o bem, ajudou, abençoou, nunca faça nada por você. Deus é justo e fiel e não esquecerá da sua obra de caridade, da sua obra de amor. E Ele te contemplará no tempo certo e encherá os teus celeiros, encherá de abundantes bênçãos a sua casa, a sua família. Esse conselho a Bíblia diz para praticarmos o bem ou fazer o bem. Paulo diz para fazermos o bem em todo o tempo, até para os inimigos, e vamos amontoar brasas vivas sobre a nossa cabeça. A Bíblia fala em Amós capítulo 5, versículo 14, buscai o bem e não o mal, porque vivais e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então, buscai o bem e nunca o mal. Não podemos vencer o mal com o mal. Não podemos devolver a maldade da mesma chegada que ela chega a nós. A Bíblia diz que o mal nós vamos vencer com o bem, fazendo o bem. Quando alguém falar mal de você, criticar, difamar, quando você encontrar com essa pessoa, se for possível, dá um abraço nela e diga para ela que você está orando por ela, que ela é importante e que nós temos muitas fraquezas, mas que você está orando por ela. Faz esse gesto. Ela vai ficar bem sem graça e vai mudar o conceito que tem de você. Então, não podemos vencer o mal com o mal, mas a tendência humana, a força da carne, o desejo da carne é retribuirmos na mesma medida da maldade. Mas se conseguirmos vencer o mal com o bem, Deus será glorificado e nós cresceremos diante de Deus e diante dos homens. Então, meu irmão, busca o bem e não o mal, ok? Esse é o conselho da palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12, 17, Paulo nos aconselha dizendo, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Que dá vontade de fazer, dá. Que dá vontade de retribuir na mesma medida, é claro que dá. Eu também sou carne, eu também sou ser humano. Mas se orarmos, se nos enchermos do Espírito Santo, vamos conseguir vencer o mal com o bem. Jesus venceu o mal com bem. E para encerrar, o último conselho aqui desta manhã e desta palavra, procura a paz, irmão. Não sejamos cavadores de abismo, quebradores de pontes, destruidores de relacionamentos, de amizades, ou seja lá quem for. Não sejamos usados pela carne ou pelo diabo para destruir amizades, para destruir relacionamentos em todas as áreas. Não sejamos destruidores de pontes, mas sejamos restauradores de pontes, restauradores de diálogo, de relacionamento. Esse é um conselho da palavra, procura a paz e segue-a. Marcos capítulo 9, versículo 50, Jesus Cristo diz, se tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então ele dá um conselho, tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros, isso fará bem a vocês e ao reino de Deus. Romanos 12, versículo 18, a Bíblia diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível.
Não é que você é obrigado a conviver com quem não te aceita, com quem não te engole, com quem não compactua com nada que você faz. A Bíblia não te obriga, mas ela diz, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos. E encerrando, Hebreus 12:14 não poderia ficar de fora. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estes são conselhos preciosos da palavra de Deus, são conselhos diretamente vindos de Deus, o Espírito Santo que soprou, inspirou aos servos de Deus do Salmo 34 para escrever para nós. Além de outros importantes ensinos que a palavra de Deus nos aconselha, certamente servirão com saúde e vida longa para todos nós. Glória a Deus para sempre. Então, que eu aplique esses conselhos em minha vida. Que você aplica esses conselhos em sua vida. Eles são preciosos e podem nos dar mais vida e vida abundante, vida com qualidade, e vida com V maiúsculo, vida com bons relacionamentos e uma vida de paz. Que Deus te abençoe, um bom final de semana a todos. Um abraço.